Vamos estar começando nosso estudo de hoje. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar podendo fazer esse estudo, onde a ideia é despertar realmente a leitura e que a gente possa cada vez mais se aprofundar junto ao texto, se aprofundar junto ao Evangelho, às obras de Kardec, a toda a quantidade de obras relacionadas ao Espiritismo, que possa de fato nos trazer consolo, conforto para o nosso dia a dia. Então, mais uma vez, agradeço imensamente a oportunidade. A ideia é a leitura, a ideia é que a gente faça algumas reflexões e, como eu sempre digo, longe de querer apanhar o tema todo, a ideia é despertar realmente algumas reflexões e cada um podendo na sua casa, junto ao seu livro, fazer novamente a leitura, tirar mais e mais ensinamentos dessa obra para o nosso consolo, para o nosso íntimo, para que assim nós possamos crescer espiritualmente. Então, agradeço e vamos ao livro, que é Caminho, Verdade e Vida, capítulo 7, Tudo Novo. Tá? Assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E aí vem Emmanuel. É muito comum observarmos crentes inquietos utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para sua preocupação egoística. O quanto nós, espíritas cristãos, ainda não somos egoístas e pensamos como as coisas são boas para nós, como nosso jeito é o melhor, como eu queria que fosse da minha maneira, a minha verdade, Então, será que nós não precisamos entender ainda que estamos num processo ainda mais próximo das primeiras reencarnações do que das últimas? E por conta disso, temos uma visão bem errônea, bem equivocada, bem infantil realmente ao que é verdade, o que de fato é o bom, é o belo, Então, que nós possamos ter a certeza que as coisas estão ocorrendo tudo na sua mais perfeita ordem. Nós estamos inquietos, nós estamos preocupados porque nos falta ainda sentido, nos falta ainda compreender verdadeiramente o Evangelho para dar mais sentido a tudo aquilo que nós estamos vivendo. Cada um na sua esfera, cada um no seu momento, cada um no seu processo evolutivo. Será que nós entendemos isso? Que cada um tem o seu processo, o seu avanço individual, Respeitamos o tempo de cada um. Então mostra para nós que tudo está ocorrendo na mais perfeita ordem e que nós, deixando de ser um pouquinho egoísta, vamos entender que o outro realmente tem uma visão hoje diferente, mas porque se encontra num outro patamar evolutivo. Cabe a nós abrir os corações para ajudar tudo aquilo que for possível, fazendo a nossa transformação.
Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo infelicitam o mundo. Em fase dessa decisão foi a cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas, em que se compraz a maioria das criaturas. O quanto Jesus veio nos ensinar, demonstrou, exemplificou o amor a todos, a caridade, a fraternidade. E não fez acordo com o erro, não fez acordo com violência, não fez acordo com trevas, mas não se acomodou também nessas situações. Então, que nos passa a lição de não acomodação e que nós possamos não fazer acordos mais com esses erros, não fazer acordos mais com a violência. E quando a gente fala entre erros, violências, vícios que nós temos, a ideia não é justamente combater o erro, a violência, os vícios dos outros. É o nosso. É a nossa maneira de pensar, é a nossa maneira de agir, o nosso modo de nos colocar, nos posicionar. Quando fala em trevas, é combater as nossas trevas. Não é eu ficar acusando o outro, que o outro é infeliz nisso, que o outro é infeliz naquilo. O quanto de trevas ainda não há em nós a serem combatidas por nós. O quanto de vícios não há em nós a ser combatidos por nós. O quanto de erros, de equívocos que nós ainda temos e que nós temos o papel de combater, de trabalhar nesta encarnação, aproveitando a oportunidade para fazer esse bom combate junto ao ensinamento de Cristo, do Evangelho, possamos cada vez mais entender que esse combate realmente ele é íntimo, de transformação. E quando eu me digo cristão, eu digo que eu entendi o amor e a caridade para comigo mesmo, respeitando hoje os meus limites, as minhas necessidades, as minhas fraquezas e trabalhando em cima disso. Então que eu possa aproveitar cada vez mais as oportunidades que a vida oferece para trabalhar esses erros que ainda existem em mim. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o permitirmos que essa renovação de fato ocorra. Quanto nós permitimos que essa vida nova espiritual de fato ocorra, o quanto de nós acreditamos nesse futuro que a espiritualidade nos diz, da vida após a vida do corpo físico, o quanto que eu estou trabalhando em cima disso, o quanto que eu estou buscando essa mudança, o quanto eu estou querendo de fato melhorar, modificar, renovar. Porque eu tenho o conhecimento do Cristo, eu tenho o conhecimento do Evangelho, eu já li, reli várias passagens, vários textos, sei dos exemplos de Jesus, mas de fato eu estou me renovando? De fato eu estou permitindo que essa vida nova, de espírito novo, aconteça na minha existência, nessa existência agora? Essa existência está servindo para essa transformação espiritual? As provas, as expiações que eu estou passando, estão de fato me tornando melhores
elas estão de fato mudando eu como espírito para um espírito melhor? É isso que nós buscamos. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós entendemos o Evangelho, compreendemos os seus ensinamentos, compreendemos Kardec, todo o ensinamento que ele traz, isso tem que não só mexer com nós intelectualmente, mas moralmente. Tem de fato causado mudança, tem de fato construído um novo eu com essas bases, com essas percepções. Se eu estou caminhando para isso, se eu estou caminhando nesse sentido, eu estou aproveitando essa existência, eu estou aproveitando essa encarnação. Agora, se eu ainda estou somente lendo e não absorvendo, somente lendo e não procurando executar junto de mim, junto dos meus, essas situações que o Evangelho nos coloca, eu preciso ficar bem atento, porque eu estou muitas das vezes deixando passar oportunidades de crescimento espiritual, oportunidades de crescimento realmente para o nosso desenvolvimento. E aí segue. Contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Ou seja, eu já começo a ver erros na minha trajetória. Eu já começo a ter o despertar de que certas coisas que eu faço não são de acordo com as Escrituras, não são de acordo com os ensinamentos, não são de acordo com o Evangelho. Mas aí, eu mudo? De fato, eu estou trabalhando para mudar isso? Não posso mais me servir das palavras do Cristo, me servir das palavras do Evangelho e não procurar fazer essa mudança em mim. Quando notamos a presença de um crente de boas palavras, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre como um prisioneiro carregando de cadeia, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário do seu amor. Interessante ele terminar o texto dessa forma, porque ele diz: boas palavras, mas sem o íntimo renovado. Ou seja, nós com boas palavras podemos enganar a muitos, né? Inclusive a nós mesmos, aos nossos amigos, aos nossos familiares, mas estamos com o íntimo renovado? Estamos procurando de fato renovar esse aprendizado que nós temos? Nós estamos de fato querendo mudança, transformação, crescimento? Porque senão nós só teremos intenções, né? Boas intenções, né? Eu fiz boas leituras, eu tive boas ideias, tenho boas intenções, mas e a mudança? E a ação? E a prática realmente de executar ali, de combater as trevas, de me modificar, de procurar ser como Jesus Cristo veio à Terra nos ensinando? É isso que eu tenho que buscar hoje. Eu não posso deixar isso para amanhã. Eu já tenho um entendimento do Evangelho, eu já tenho a oportunidade da leitura das Escritas. Então, que eu possa me apegar a esses textos e trabalhar a minha mudança, não só de intenções, mas de realizações. Que eu possa começar a construir hoje essas realizações, que esses ensinamentos, eles deixem de ser só bonitos textos, bonitas frases, e passem a ser verdadeiramente executados na minha vida, no meu interior. O quanto eu falo de Deus, acredito em Deus, falo do Espiritismo, acredito no Espiritismo,
nos seus ensinamentos, mas eu vivo o Espiritismo, eu vivo realmente os ensinamentos de Jesus. É muito difícil para nós, no estado que nós estamos encarnado, seguir todos os passos, o beabá de Jesus, mas que nós possamos aproveitar as oportunidades que nós temos, né? Para que nós realmente possamos penetrar, passar essa fase do lindo, do maravilhoso, né? Como o texto é bonito, como as passagens são lindas, como os acontecimentos são maravilhosos, e possamos de fato entrar de cabeça no que verdadeiramente importa, que é o amor. É esse amor fraternal, é esse amor para com todos, é esse amor que nós temos que buscar todos os dias, trabalhar em cima de nós, né, com esse amor junto de nós, com esse amor para conosco, para com os nossos defeitos, para com as nossas faltas, para com os nossos vícios, e que assim a gente possa trabalhar também junto com os outros, né? Sabendo, compreendendo que cada um tem o seu papel, cada um tem a sua importância, cada um está num grau de evolução, que nós possamos aproveitar o dia, a oportunidade, e como diz o capítulo, né, o título, Tudo Novo, que amanhã possamos olhar para o dia sendo um dia tudo novo, onde nós possamos nos renovar, nós possamos renovar a nossa fé, nós possamos renovar as nossas convicções junto ao Evangelho e dando a oportunidade nós mesmos de melhorarmos, de trabalharmos verdadeiramente o Espiritismo, de trabalharmos verdadeiramente o cristão que nós somos, não só da boca para fora, mas sim trabalhar realmente efetivo, né? Ajudando, confortando, auxiliando aqueles que estão ao nosso redor. Que nós possamos agradecer mais uma vez a oportunidade, que nós possamos fazer reflexão a respeito desse texto e que de fato nós possamos mudar, aproveitar a oportunidade de cada dia para um recomeço. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar podendo fazer essa reflexão, essa leitura. Agradecer a paciência de todos, que a gente possa manter nosso pensamento firme, possamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Senhor Mestre, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, que nós possamos sentir a presença do nosso mentor, nos envolvendo, nos acolhendo, possamos, unidos em um só pensamento, em Cristo, sentir a presença dos bons amigos da espiritualidade, envolvendo o nosso lar, que assim nós possamos nos sentir acolhidos, abraçados, e que nós possamos cada vez mais elevar o nosso pensamento, elevar a nossa fé, sabendo que o nosso mentor sempre está nos acompanhando ao nosso lado, sabendo que os amigos da casa estão ao nosso redor, e assim, sintonizando junto deles, agradecer mais uma vez a oportunidade, que essa luz e que essa energia derrame sobre nós, sobre nosso lar, que assim seja, Senhor. Queria agradecer mais uma vez e desejar uma boa noite a todos, que assim seja.